demasiadamente difícil, impossível para o nosso Deus. Lucas capítulo 1, versículo 37 diz: mas para Deus não existe nada impossível. Posso liberar uma palavra de Deus para a tua vida? Aleluias. Aquilo que parece ser impossível na tua vida, aquilo que parece que está muito distante, aquilo que parece que não vai acontecer, isso é impossível, mas Deus está dizendo hoje que Ele vai te dar condições. Levanta a sua mão. Ele vai te dar condições, Ele vai te dar estrutura, Ele vai te capacitar e Ele vai te pular, porque para Deus não existe nada impossível. Você pode aplaudir o Senhor e adorar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Diga comigo: não existe impossíveis para Deus. Eu estou aqui fazendo louvor com o Paulinho, com a pastora, e o Paulinho falou: vamos cantar a Deus do impossível. Na hora eu falei: olha só a confirmação da palavra, que bênção. Porque o Deus que nós servimos, Ele é especialista em fazer milagres, irmãos. E sabe o que é impossível? É aquilo que aos nossos olhos não tem como acontecer. Impossível às vezes é a conversão de alguém. Eu recentemente estava conversando, estava na casa dos meus pais, e estava eu e meu filho, eu e o Rafa. E o Rafa nunca tinha ouvido o testemunho da conversão do meu pai. O Rafa nunca tinha ouvido. E nós começamos a conversar. O Rafa está fazendo psicologia, e nós estávamos conversando sobre pessoas que passaram por experiência de quase morte. E quase morrem, geralmente elas voltam com algumas experiências, e geralmente transformadas. E nós falávamos sobre isso. E de repente meu pai passou por uma experiência de quase morte. E meu pai era um homem muito duro. Meu pai era muito duro, meu pai deu muito trabalho para minha mãe para se converter. Tinha uma vida de vício, uma vida boêmia. Meu pai era só o sangue do cordeiro. Quem olha para a cara dele assim, imagina. E parecia impossível a conversão dele, parecia impossível. Até que Deus permitiu ele passar por um vale de enfermidade, onde o meu pai ficou 21 dias em coma, desenganado pelos médicos, ao ponto de um médico chamar eu, minha mãe, e falar: olha, ele não vai sair dessa, qualquer momento vai ter uma hemorragia, vai ser fatal, não tem o que fazer. E foi um dia que eu lembro que eu falei: mãe, eu vou lá para tua casa. Eu vim para a casa deles aqui. Eu falei: mãe, eu vou fazer um clamor a Deus. Eu entrei em um dos quartos lá, dobrei os meus joelhos, e eu falei: Senhor, o Senhor pode levar o meu pai, porque o Senhor é soberano. O Senhor faz aquilo que lhe apraz, mas eu quero batizar o meu pai antes. Deixa o Senhor batizar ele, Senhor. E depois que eu batizar ele, se o Senhor quiser, o Senhor pode levar, não tem problema. E meu pai estava em coma, desenganado, queridos. E Deus ressuscitou meu pai. E meu pai saiu do coma, aleluias. E eu lembro que ele saiu do coma no mês de julho, e no mês de agosto eu pude batizar o meu pai nas águas, para a glória de Deus. Amém? Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Aleluias! E agora nesse ano faz 16 anos que isso aconteceu. 17 anos que isso aconteceu. Eu já deu mais de 17 anos de vida para o meu pai. Era impossível, mas para Deus não existe causa impossível. Talvez é uma restauração, talvez alguém desenganado. Para Deus não existe impossível. Então esse texto fala isso, que ele obedeceu, ele viveu a promessa de Deus. Coloca no versículo, o versículo de baixo, 9. Daí diz assim o versículo 9: e ele habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas. Eu quero encerrar falando algo para vocês. Nas semanas passadas eu falei dos 3 primeiros heróis da fé. Eu falei de um bloco. Quais são os 3 primeiros? Abel, Enoque e Noé. Eu falei desses 3. E esses 3 foram os primeiros heróis da fé, os primeiros patriarcas. Depois nós temos outros 3
Abraão, Isaque e Jacó. Eu vou pregar sobre eles. E esses três, que são chamados patriarcas de Israel, eles tinham três coisas em comum. Quantas coisas eu disse? Três. Vamos guardar então. Três coisas em comum. Os três fizeram três coisas em comum. O que? Primeiro, os três cavaram poços. E Deus foi tão abençoador na vida desses três, que diz a Bíblia que onde eles cavavam, naquela região do Oriente, eles cavavam e Deus abençoava e Deus trazia água para eles. Quem entendeu, diga amém. Naquela região você cava, acha petróleo, a água é difícil, mas onde eles colocavam as mãos, existia a bênção de Deus. Posso liberar essa palavra para a tua vida? Onde você pôr as tuas mãos, haverá a bênção de Deus também, provisão do Senhor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Deus? Aleluia. Três coisas em comum. Primeiro, os três cavavam poços. Os três, em segundo lugar, edificaram altares para Deus. Os três. Gênesis 22 vai dizer que Abraão, ao sacrificar o seu filho, diz a Bíblia que ele então edifica um altar. Gênesis 21, ele edifica um altar. E aquele altar é onde ele colocaria o seu próprio filho. E naquele lugar se chama até os dias de hoje, o Senhor proverá, porque o Senhor foi a provisão de Abraão. Gênesis 26 diz a Bíblia que depois que Isaque cavou o quarto poço, depois que ele cava o poço de Reobote, diz a Bíblia que ele cava um quarto poço chamado Seba. E quando ele cava esse poço, Gênesis 26 vai dizer que ele edifica um altar e louva a Deus. Gênesis 28 vai dizer que quando Jacó foge da presença do seu irmão, ele estava no deserto de Harã, ele pega a pedra que tinha posto por cabeceira e a pôs por coluna, derramou azeite sobre ela e edificou um altar para Deus, dizendo: esse lugar se chamará Betel, casa de Deus. Quem entendeu, diga amém. Então os três cavaram poços, edificaram altares. E em terceiro lugar, os três, aqui ó, moravam em cabanas, moravam em tendas. E por que eles moravam em tendas? Porque eles eram nômades. O que significa isso? Que eles estavam aqui, e quando eles estavam num lugar, diz a Bíblia que eles plantavam, que eles cultivavam ali, e Deus abençoava. Quem entendeu, diga amém. Amém. Daqui a pouco Deus falava: desmonta a tenda, desmonta tudo, e você vai lá para o lado de lá, você vai lá para a zona sul. Zona sul, vai lá para a zona sul. Está lá perto da casa do Luiz e da Simone, lá na zona sul. Vai para lá. E lá eu vou abençoar vocês. Quem entendeu, diga amém. Amém. E eles iam, e chegavam lá, eles plantavam, Deus abençoava. E daqui a pouco Deus dizia: vocês vão sair daí e vocês vão lá para a zona leste. E quando eles iam para a zona leste, que eles atravessavam a cidade, ia lá para a zona leste, chegavam lá, eles faziam a mesma coisa, edificavam as tendas, cavavam poços, edificavam o altar, e diz a Bíblia que Deus abençoava a vida deles. Amém, aleluia. Onde eles iam, a bênção de Deus estava sobre eles. Amém, queridos? Eu acho isso maravilhoso, porque onde nós vamos, a bênção de Deus acompanha as nossas vidas. Aleluia. Você vai para Brasilândia, Abraão? Não, Brasilândia não, você vai anda para outro lugar. Você vai lá, e lá minha bênção estará sobre a tua vida. Eu quero liberar essa palavra sobre você em nome de Jesus. Levanta a tua mão para o céu. Onde você for, a partir dessa noite, a partir de hoje, onde você estiver, a bênção de Deus ela vai te acompanhar. Lá no seu trabalho, ou se por acaso Deus te mudar de trabalho, amém? Onde você for, lá no ministério, onde você for, na tua família, onde você for morar, não importa, a bênção de Deus ela repousará sobre a tua vida. O mesmo Deus que abençoou Abraão, ele te abençoa nessa noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor e adorar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Só isso não. Onde ia, a bênção acompanhava. Em segundo lugar, dependência de Deus. Eles estavam ali, onde eles iam, eles dependiam que Deus enviasse a provisão, e Deus enviava. Por isso que eles moravam em tendas. É exatamente isso que nós precisamos desenvolver, queridos. Dependência de Deus.
Se você depender do homem, Aleluia. você vai se frustrar. Verdade, Jesus. Mas se você depender de Deus, a provisão e a bênção dele sempre estará sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Você crê? Quem crê, diga amém. Amém. Recebe esta palavra para tua vida. Eu quero te convidar a ficar de pé agora, aí no seu lugar. Fechar os teus olhos em nome de Jesus. Fechar os teus olhos, fazer a tua oração em pé, de joelhos, da maneira que você quiser orar. Você que está assistindo esse culto agora, você que está assistindo a transmissão desse culto, você vai fazer a mesma coisa. Você vai fechar os teus olhos e você vai orar. Eu vou pedir para a pastora Nádia vir aqui, pastora, por gentileza, fazer essa oração. Enquanto eu vou preparar um louvor aqui com o Paulinho. E nós vamos orar nesse momento. Os obreiros estarão também orando junto com vocês. Os obreiros vão passar orando, abençoando a tua vida. E nessa oração você vai falar: Deus, tira o medo, Senhor. Me ajuda a confiar, me ajuda a depender de Ti, me ajuda a descansar em Ti, nas Tuas promessas. E conforme você for orando, se você lembrar de uma promessa difícil, coloca ela nas mãos de Deus. Talvez é alguém que você vai lembrar. Se você tiver uma promessa que é impossível aos teus olhos, diga para Deus, e Deus vai te encher de fé nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Pai querido, Papai amado,